Hoje o nosso assunto é super importante, está super ligado também às aulas anteriores que a gente teve, principalmente a aula de substrato. Hoje a gente vai falar de regas. Pessoal, esse assunto aí é muito polêmico, né, no cultivo de orquídeas. Essa é a maior dúvida que eu sempre recebo dos meus seguidores, dos meus inscritos lá do canal do YouTube. E a maior dúvida sempre, a pergunta mais frequente é: quantas vezes, Elisa, eu devo regar a minha orquídea por semana? Eu devo regar uma vez por semana, 2 vezes por semana? Quantas vezes eu devo regar? E algumas pessoas morrem de medo de regar a orquídea, né, pessoal? Fica com medo de matar a orquídea afogada, de apodrecer raiz. Então, prestem bastante atenção nas dicas dessa aula de hoje. Vamos ter também essa demonstração prática de rega lá no orquidário. Já vamos passar aí para essa segunda fase dessa aula de hoje. Mas o mais importante que vocês devem entender sempre é que uma orquídea deve ser regada sempre que o substrato estiver seco. Gente, seco eu digo totalmente seco. Então eu não posso dizer aqui para você nessa aula: você regue a sua orquídea 2 vezes por semana, você regue a sua orquídea 1 vez por semana. Eu não posso afirmar essa frequência para vocês. Por quê? Porque eu não conheço o clima da sua cidade, eu não sei que substrato você está usando na sua orquídea. Então, a regra geral para a rega das orquídeas é sempre que o substrato estiver seco. Mas para você que quer ter uma segurança na hora da rega, está acompanhando nossas aulas, já assistiu nossa aula sobre substrato, vai ter muito mais segurança para regar a sua orquídea, tá? E eu vou mostrar para vocês por quê. Gente, aqui na minha cidade, meu clima é quente, é seco, no inverno é muito frio, aqui é tudo extremo, né? No verão o calor é altíssimo e no inverno frio também. Temos baixas temperaturas, tivemos até geadas no último inverno. Então, eu uso aqueles substratos que vocês já conhecem, super drenados, meus vasos são super ventilados, sempre com furos ou nos cachepôs de madeira, ou na madeirinha também, para que eu tenha essa segurança na hora da minha rega. É importante eu fazer essa introdução para vocês de rega, para depois a gente lá fora entender certinho também a formação da raiz, como que é uma raiz de uma orquídea. Essa aula tá super completa. Então, pessoal, se você mora em clima quente, seco, igual o meu, usa o mesmo substrato que eu uso, que eu passei na aula. Você pode regar a sua orquídea com segurança todos os dias. Regar com abundância, sem medo de ser feliz. Outro detalhe que eu quero dizer para vocês antes da gente começar a aula prática é que existem 2 momentos aí no cultivo de orquídeas que são muito especiais. É um momento íntimo nosso com a orquídea, que é esse momento, pessoal, da rega. Outro momento muito especial, muito íntimo que a gente tem com as nossas orquídeas é o momento da adubação. O que eu aconselho para vocês, na hora da sua rega, coloque uma música que você adora, que você se sente bem, que você se sente em paz, né? E vá cuidar das suas orquídeas. Regue suas orquídeas sempre com muito amor. Adube suas orquídeas com muito amor, porque o cultivo de orquídea, gente, é maravilhoso. É sempre uma terapia e faz super bem aí para a saúde da gente, né? Tanto física como mental também. Vamos agora passar para a demonstração prática de rega. Vamos lá para o orquidário que eu quero mostrar para vocês essa rega correta nas orquídeas. Vamos começar a aula com uma beleza, claro, né, gente, que eu não poderia deixar de mostrar essa linda, que vai ter explicação sobre regas nela também. Essa é uma Miltonia moreliana, orquídea de raízes bem fininhas, percebam o cultivo dela, que é um cultivo sem substrato, apenas acoplado na madeira. Já vou fazer demonstração de regas nesse tipo de planta também. Mas antes de iniciar aí a aula prática sobre as regas, eu quero
passar uma informação muito importante para vocês. Vocês precisam entender aí essa formação da raiz, né? Que essa é o intuito maior da rega, umedecer a raiz, oferecer umidade para elas. Então eu quero mostrar para vocês, essa é uma Riconstilis, é uma prima das Vandáceas, uma planta muito linda, de raízes aéreas, conforme também as vandas são assim. Então eu escolhi essa planta porque a raiz está super visível e eu posso explicar certinho para vocês a formação dessa raiz. Muitas pessoas acreditam que raiz de orquídea é essa parte branca aqui que vocês estão vendo na parte de fora. Pessoal, isso aqui não é a raiz. Eu já vou apresentar para vocês a verdadeira raiz da orquídea. Essa partezinha branca que vocês estão vendo aqui do lado de fora é o velame, pessoal. Isso aqui é a esponjinha que vai absorver a água e vai entregar essa água, essa umidade para a raiz que mora lá dentro desse velame. E essa ponteirinha verde aqui, que eu estou mostrando para vocês, são as coifas. Por essa parte da raiz, ela vai absorver também a umidade ambiente que você vai oferecer para ela, contando sempre com as plantinhas terrestres, né, que são nossas aliadas, para oferecer a umidade ambiente para as nossas orquídeas, e vai absorver também a alimentação, a adubação que você vai oferecer para elas. Então, muitas pessoas têm visto, né, nos grupos aí, em vários locais, a pessoa vai regar a sua orquídea. Lembrando que isso aqui não é raiz. Essa parte de fora é o velame. É aqui que ela vai guardar água. Então, o que eu tenho visto, só um minutinho, que eu vou pegar o meu recipiente, porque eu quero mostrar para vocês, bem de pertinho. Gente, muitas pessoas usam esse utensílio aqui, achando que está regando suas orquídeas, né? Então, a pessoa vai lá no seu vaso, na sua orquídea e começa a fazer isso aqui, ó, na orquídea, né? Borrifar água na orquídea. Gente, percebam que ela tá começando a ficar mais verde, né? Ela começa a absorver água. Gente, essa rega, conforme eu estou fazendo demonstração para vocês, com esse borrifador, não é suficiente para oferecer a umidade para sua planta, tá? Esse velame eu acabei de borrifar. Percebam que ele já está branco. Gente, é muita pouca água, não é suficiente para hidratar a sua orquídea, tá? Quero deixar essa informação super importante aqui para vocês nessa aula, que não é assim a maneira correta aí de você fazer uma rega na sua orquídea. Ela não vai conseguir aí absorver a água. Quero mostrar para vocês onde está a verdadeira raiz da orquídea. Vejam essa planta, gente. Essa é uma Phalaenopsis, é uma orquídea também de raízes grossas também. Percebam aqui o velame, as coifas. Mas eu tenho aqui essas raizinhas velhas que vão me servir de exemplo para que eu possa mostrar para vocês onde está a verdadeira raiz da orquídea. Vocês estão vendo esse velame seco aqui? Isso aqui, gente, isso aqui tá seco, são raízes velhas que vieram nela. E aqui dentro tem um fiozinho. Esse fio aqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é a verdadeira raiz da orquídea, tá? Então ela tem que absorver toda a água na parte de fora para hidratar a verdadeira raiz que está dentro aí desse velame, ok? E como eu vou conseguir isso? Gente, fazendo rega abundante. Já vou fazer demonstração aqui para vocês. Outra questão que está super ligado à saúde da sua raiz, a sua rega correta, é o uso de um bom substrato, do substrato bem drenado, onde você possa jogar a sua água, ele escorrer e não ficar nada de água parada no seu vaso. Lembrem-se da nossa aula sobre tipos de substratos, onde plantar a sua orquídea. Fizemos uma aula aqui bem completa explicando tudo. Uma coisa está ligada à outra, pessoal. A gente usa esse tipo de substrato para quê? Para que a gente não mate as nossas orquídeas afogadas, tá? Para que elas não apodreçam, para que elas se mantenham vivas e possam se alimentar
tanto da umidade como também do adubo que a gente vai oferecer para elas, tá? Vamos agora fazer uma demonstração aqui de uma rega correta, uma rega em que sua orquídea vai gostar e vai conseguir se hidratar. Gente, olha que delícia de rega em orquídea. Aquela rega com mangueira, aquela rega mesmo com mangueira de lavar calçada, né? Naquele horáriozinho, eu sei que vocês estão em dúvidas, que horas eu devo regar a minha orquídea? Gente, a hora que você deve regar a sua orquídea é aquele horário mais fresco do dia, principalmente se o seu clima for quente e seco, como o meu, né? Como o meu aqui da minha região. Elas vão conseguir ficar um pouquinho mais de tempo úmidas, vão conseguir se hidratar melhor e se desenvolver melhor. Contando também, não esquecendo de dizer, da questão da brotação. Uma orquídea que é bem regada, que é bem alimentada, que é regada nos horários certos. Percebam que com o borrifador a raiz ficou branca em segundos. Com essa rega abundante, gente, ela se hidrata rapidamente. E na questão vaso, gente, a mesma coisa. Percebam aqui, ó, rega abundante nos vasos para que ela consiga se hidratar, tá? A orquídea ama a água, mas e qual é a dificuldade de muitas pessoas que acham que não sabe regar, tá? E que tá prejudicando a sua orquídea. Gente, é o seu substrato. Tudo vai depender do tipo de substrato que você está usando. Então, muita atenção, sempre usando aquele substrato que eu já fiz demonstração para vocês. Vou pegar uma bolinha aqui para mostrar para vocês de como o meu substrato é super drenado, tá? Deixa eu retirar o porta-adubo para eu mostrar para vocês, ó. Isso aqui é argila expandida. Olha o tamanho dela, só que esse substrato é mágico, porque ele absorve a água que a gente fez a rega, absorve na hora, não vai apodrecer a sua raiz, mas depois ele vai soltar essa umidade aos poucos para sua planta e vai manter a sua orquídea hidratada. Elisa, orquídea florida, eu posso molhar a flor da orquídea? Gente, não tem necessidade de molhar a flor. É claro que se você molhar a flor da sua orquídea, as florações, as flores não vão ter muita duração, elas vão durar menos tempo aí no seu orquidário. Então, as suas orquídeas floridas, não molhem as folhas, deixem as flores, né, sempre secas, assim você vai ter mais tempo de floração. Regue apenas as raízes do vegetal. Gente, aqui eu rego tudo, tá? Rego vegetal, rego raiz, rego substrato, mas porque eu tenho muitas plantas, eu não tenho como separar uma da outra, né? Não tem um local que eu possa colocar elas separadamente para que não molhe. Mas a duração, vou passar essa dica para você, que se você quer que dure mais, separe a sua floração. Coloque em um local separado, regue separado, assim ela vai durar muito mais tempo. Gente, quando você for regar suas orquídeas no seu cantinho, no seu orquidário, além das orquídeas, não esqueçam de molhar também os canteirinhos, suas plantas terrestres, tá? Para que essa umidade durante a noite suba para elas. Se o seu clima é frio, você mora em uma região muito fria, você pode regar assim mais cedo, umas 4 horas, 5 horas. Nesse caso, faça uma rega moderada, tá? Não encharque tanto o seu substrato. Se você não usa esse tipo de substrato que eu acabei de fazer demonstração aqui para vocês, que é aquele substrato grosso, bem drenado, né? Então, você precisa ter uma rega bem moderada e eu vou deixar essa dica para vocês, gente. É difícil a gente acertar na rega com um substrato duvidoso. Então, acerte no seu substrato, use esses que eu passei para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes aí no cultivo. Um abraço a cada um de vocês, fico esperando todos vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente, até a próxima aula.